Olá, queridos alunos e alunas do nosso curso de formação pós-graduação em psicanálise, né? Eu sempre vou explicando aqui, porque às vezes as pessoas, de repente o aluno adquiriu só a formação e aqui eu estou falando sobre pós-graduação. Então deixa eu explicar para vocês. A formação e a pós-graduação têm o mesmo peso, têm a mesma grade curricular. A única diferença são as poucas aulas a mais que tem na pós-graduação, que são algumas aulas obrigatórias, e eu também coloquei, que eu achei interessante colocar, também docência superior. Então, a pessoa que for pós-graduado em psicanálise no nosso curso de pós-graduação aqui, também está incluso a docência superior. Então, você poderá dar um curso, dar aula, né, em universidade, ok? Então, essa é a diferença. A docência superior também entra na grade curricular do nosso curso de psicanálise na pós-graduação. A formação é a formação normal, formação livre em psicanálise, e que tem tudo que é necessário para que você possa exercer a psicanálise como formado em psicanálise, sem nenhum problema, ok? Mas é um curso livre, mas você tem o direito de exercer a psicanálise, atender em consultório, atender em clínica, atender em hospital, enfim, onde você for convidado, onde você quiser trabalhar como psicanalista, ok? E explicando também que não existe obrigatoriedade para que você seja psicanalista, que você seja um psicólogo. Não tem essa necessidade, nem que você seja médico, nem psiquiatra. A única coisa que você precisa ter é passar por uma análise anterior, né, uma supervisão para que um profissional experiente entenda qual o motivo que você está fazendo a psicanálise, para que você possa exercer a psicanálise. Você precisa entender do ser humano, precisa gostar do ser humano, precisa de gostar de ouvir pessoas, enfim, você precisa ter, no mínimo, o dom terapêutico, né, para que você possa se tornar um psicanalista, ok? Então, mas o curso é aberto para quem quiser fazer, ok? E não tem maiores exigências na formação livre em psicanálise. Já no curso de pós-graduação em psicanálise, você precisa ter um curso superior, né, em qualquer área, para que você possa fazer a sua pós-graduação em psicanálise, ok? Eu sempre gosto de estar falando disso aqui durante o curso, porque tem pessoas que sempre surge essa dúvida, depois fica perguntando aquela coisa, então eu já vou... Em cada aula a gente gosta de dar umas pinceladas aqui em algumas coisas importantes sobre isso. Bom, gente, eu sou o professor Dr. Carlos Romero e eu sou o diretor do Instituto CTA, ok? Que tem, né, é uma empresa, CNPJ, tem lá no CNAE os cursos de formação, então nós estamos aptos, é uma clínica também, que você tem a Clínica Terapêutica da Alma, é a clínica onde eu atendo meus pacientes, e também é uma escola onde a gente dá aqui os nossos cursos, ok? Então, vamos lá para a nossa matéria, Interpretação de Sonhos, Freud e também de outros teóricos, tá? Eu vou falar dos principais, que é Freud, Lacan e Jung. Então, para mim, os três principais, das quais vocês precisam estar sabendo sobre o que é essa interpretação de sonhos. Gente, eu primeiro vou, antes de falar o que é interpretação de sonhos, eu vou falar para vocês o que não é interpretação de sonhos, porque, gente, pelo amor de Deus, nós estamos num curso sério, é um curso, a psicanálise para mim foi um divisor de águas na minha vida, quando a psicanálise chegou na minha vida, quando eu fui atendido por um psicanalista, fez toda a diferença, né? Antes disso eu já tinha trabalhado com psicólogos, com assistentes sociais, com outros tipos de pessoas, mas a diferença que a psicanálise fez na minha vida foi algo brutal, e tanto é que isso me levou a aprofundar os meus conhecimentos, a fazer a formação, fiz uma pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, tenho, na verdade, 2 doutorados já titulados e outro a titular, né? Então, assim, tenho várias teses, já devo ter quase 10 teses a respeito da psicanálise, assuntos diferenciados dentro da psicanálise. Então, assim, eu levo muito a sério isso aqui.
E a interpretação de sonho, das coisas que são mais banalizadas que existem, é a tal da interpretação de sonho. Por quê? Porque a interpretação de sonho, para muitas pessoas, para os místicos, religiosos, é aquela coisa de revelação, disso, daquilo. E o que eu vou estar falando aqui de interpretação de sonho não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com místico, não tem nada a ver com aquelas pessoas. Não, nada disso, nada, nada, nada. O que Freud chamou de interpretação de sonho é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente à parte de tudo isso que provavelmente você está vendo aí na internet ou em alguma religião, alguma coisa. Eu não estou falando sobre isso. Interpretação de sonho é algo necessário, é algo que ajuda as pessoas a serem tratadas no tratamento psicanalítico, dentro da visão psicanalítica. Freud começou com livre associação de palavras, de pensamentos, que são técnicas das quais eu já falei aqui no curso, mas a interpretação de sonho é a menina dos olhos de Freud. Freud começou a entender que os conteúdos que não eram manifestos, os conteúdos que eram inconscientes nas pessoas e ficavam reprimidos, estou falando de traumas, repressões, aquilo que é reprimido, os desejos reprimidos de uma pessoa, isso se manifestava nos sonhos, porque quando as pessoas contavam sonho para Freud, ele começou a entender esse processo, ele começou a entender, poxa vida, essa pessoa me contando um sonho, isso aqui tem a ver porque tem algum material ali importante para que a gente possa estar tratando na psicanálise, na análise desse paciente. E aí Freud aprofundou nesses conhecimentos, trazendo muita coisa da filosofia. Por isso é imprescindível, gente, o livro A Interpretação de Sonhos é um dos principais livros que você precisa ler de Freud, porque na verdade foi o primeiro livro que ele fez na virada do século. Ele fez em 1899, mas ele lançou em 1900, porque ele queria que fosse feito na virada do século. Então o livro dele foi lançado em 1900. O livro A Interpretação de Sonhos de Freud. Então o olhar dele para interpretar sonhos é um olhar muito interessante, né? E que eu quero estar falando primeiro da interpretação de Freud para Freud, que é a interpretação de sonho para Freud, um pouco sobre isso, dos conteúdos oníricos, ou seja, dos conteúdos que são... Existe o manifesto, o não manifesto, mas vamos falar da estrutura, o que Freud estruturou como interpretação de sonho, ok? Então, para Freud, os sonhos são manifestações simbólicas de desejos inconscientes reprimidos. Ele os chamou de realizações disfarçadas do desejo, ou seja, o conteúdo do sonho encobre, mas não elimina, desejos que não puderam ser expressos na vida consciente. Ou seja, a pessoa queria fazer uma coisa, teve uma vontade de fazer uma coisa, aquilo foi reprimido, ou foi castrado, ou foi recalcado de alguma forma. Então, no sonho a pessoa pode fazer aquilo. Então, no sonho é como se a pessoa estivesse realizando inconscientemente, né, aquele desejo que estava. Então, o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. A frase famosa de Freud sobre sonho. Então, sonho para Freud, gente, não é o que eu acredito, não é o que eu penso. Eu estou aqui dando aula de pensadores. Então, eu estou começando com Freud, que foi o fundador da psicanálise. Vou falar de outros pensadores também que vieram pós-Freud. E então não é o que eu penso. Então não leve para o lado pessoal o que eu estou dizendo aqui nessa aula. Por quê? Porque o que eu estou dizendo nessa aula é o que Freud disse. Então Freud disse: o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Essa é uma frase famosa dele. Bom, vamos lá para a estrutura do sonho segundo Freud. Freud dividiu o conteúdo onírico, ou seja, o conteúdo do sonho, em dois níveis, tá? Qual o primeiro? É o conteúdo literal do sonho, aquilo que a pessoa lembra ao acordar. Exemplo: sonhei que estava perdido em uma floresta escura, tá? A pessoa contou, ela percebeu que estava, né, ali. E também o conteúdo latente, tá? O conteúdo latente, né? Então, conteúdo manifesto, conteúdo latente, são as duas estruturas, ele dividiu dessas duas estruturas, tá? Conteúdo latente e conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é o que a pessoa lembrou, ela lembrou e contou o sonho. Conteúdo latente
são os desejos inconscientes e associações ocultas por trás do conteúdo manifesto. Ou seja, a floresta escura pode simbolizar uma confusão emocional, medo de abandono ou angústias reprimidas na infância. Então, quer dizer, o conteúdo manifesto é o que ele contou do sonho. Ah, tá. Estava numa floresta, um exemplo que estava na floresta escura. Ok, perdido na floresta escura. Então, o conteúdo latente é aquilo que está por trás, lá por trás desse conteúdo latente, conteúdo manifesto está o conteúdo latente que pode ser. Então a gente começa a trabalhar com hipóteses com esse paciente, porque quando você for estudando a vida do paciente, você vai começar a entender os processos. E quando você começa a entender os processos, você fala, isso aqui está linkado naquilo, isso aqui está linkado naquilo. Então uma coisa tem a ver com outra. Tá? Então, a função do analista é interpretar o conteúdo latente a partir do relato do conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto está lá, ok, tem aquilo lá, tá manifesto. Então, mas tem algo latente, tem algo por trás, tem algo que está ali escondido, tem algo que está ali disfarçado, tá? Então, isso que precisa ser observado, isso que precisa ser analisado. Esse é o papel do psicanalista, esse é o papel do analista. O conteúdo manifesto tá lá. Como Lacan fala, como Lacan disse, né? Não fala mais porque ele já morreu, mas assim, como Lacan disse, ele disse que o que nós, psicanalistas, nós que estamos analisando uma pessoa, precisamos fazer é ouvir o que ela não disse. Nas entrelinhas do que ela disse, ou seja, nas entrelinhas do que está manifesto, é que nós vamos buscar, é que nós vamos encontrar aquilo que está latente. Ok? Então, o manifesto é só aqui, ó. Mas tem algo lá por trás que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer. Ok? Então, vamos lá. O trabalho do sonho. Né? O trabalho do sonho é o processo pelo qual o inconsciente transforma o conteúdo latente, ou seja, o real desejo, latente é o real desejo, né? Em conteúdo manifesto, a história. Então, a história do sonho nem sempre é o real desejo. O real desejo é uma coisa e a história que a pessoa está contando no sonho, ou até mesmo na livre associação de palavras, porque é aquilo que nós já falamos. A pessoa fala. Dentro daquilo que ela falou, nós encontramos o que ela não disse, aquilo que realmente é e que vai trazer uma solução. É o que vai trazer uma devolutiva para esse paciente. Ok? Então vamos lá. Então, o trabalho do sonho é o processo pelo qual o inconsciente transforma o conteúdo latente, que é o real desejo, em conteúdo manifesto, que é a história do sonho. Isso acontece por meio de 4 mecanismos principais. Tem mais, mas esses são os 4 mecanismos principais que você precisa observar. Eu sou muito prático nas minhas aulas, ok? Muito prático nas minhas aulas, eu não fico aqui enrolando, né? Não, sou prático, sou objetivo para falar, não gosto de ficar usando palavras técnicas muito difíceis. Se você quiser palavras técnicas difíceis, dê os livros. Leia então os livros de Freud, lá você vai encontrar um monte de palavras difíceis, um monte de palavras complicadas, tá? Aqui eu vou simplificar para você, aqui eu estou esmiuçando para você de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender, de uma maneira muito tranquila para você entender. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos trabalhar no sonho, tá? Ok? São 4 principais mecanismos que são interessantes a observação. Primeiro é a condensação. Um único elemento do sonho representa vários pensamentos ou desejos inconscientes. Exemplo, sonhar com uma pessoa que tem o rosto do pai e a voz do chefe. Representa conflitos com ambas figuras de autoridade. Então, quando a pessoa tem um conflito com uma figura de autoridade, ela sempre vai meio que fazer uma comparação, né? Ela vai condensar, ela vai colocar tudo numa coisa só. O que é condensar? Ela vai esmiuçar, colocar tudo numa coisa só, vai fazer uma generalização, tá bom? A outra coisa é o deslocamento. A importância emocional é deslocada de uma ideia para outra menos ameaçadora, ou seja, vou dar um exemplo aqui.
tá? Em vez de sonhar que briga com a mãe, que é o verdadeiro conflito, a pessoa sonha que está brigando com a vizinha, figura substituta. Então é uma substituição, é um deslocamento, é uma projeção. Ela está projetando em outra pessoa algo, mas que está acontecendo ali com ela. Mas como ela não pode, talvez pela criação que ela teve que ter. Gente, as 3 principais coisas que nós precisamos observar, isso aqui eu vou falar lá no manejo clínico, lá na frente, mas é interessante você saber disso, porque é o seguinte, nós precisamos analisar 3 pontos principais na vida de uma pessoa para você entender mais ou menos o padrão daquela pessoa. Cultura, família, né? A cultura, a família, os costumes da família e a religião que ela pratica. Por quê? Porque praticamente todas as pessoas praticam religiões, e as que não praticam foi porque se decepcionaram com alguma religião. Então, hoje, é muito difícil uma pessoa falar assim, eu nasci e não tive contato com religião nenhuma. Mentira! Porque nós já somos frutos de gerações e gerações de religiões, e são várias que tem por aí. Então, é muito importante você analisar esses 3 fatores: contexto familiar, né? São os costumes, a cultura que aquela pessoa, por exemplo, a pessoa mais jovem tem uma cultura diferente, a pessoa mais antiga tem outra cultura, ou de país, seja lá do país que ela é, ou de uma região que ela que é diferente da outra, tal. Tudo isso, o fator cultural e o fator da convivência familiar é muito importante no processo de você analisar uma pessoa, tá? Os costumes que a família tem. Tem família que tem costumes mais tradicionais, são costumes mais retraídos. Tem outras famílias que têm cultura, tem os costumes mais, né? Por exemplo, tem famílias que pai com filho, com filha, toma banho todo mundo junto, todo mundo pelado junto, tal. É costume daquela família. Já tem outra família que, por exemplo, eu venho de uma família muito, nesse ponto, muito reservada. Eu nunca vi meu pai pelado, nunca vi minha mãe pelado. Tá? Nunca vi. Eu fui ver agora eu tô falando, já tem muitos anos, né? Mais de 15 anos que ele faleceu. Mas quando ele adoeceu, que eu tive que dar banho nele, aquela coisa toda. Mas até então nunca tinha visto meu pai nu. Nunca tinha visto meu pai nu. Eu nunca vi minha mãe nua. Nunca vi a minha mãe nua. Então, quer dizer, eu venho de uma cultura que é assim. Mas existem pessoas que são da cultura que tá tudo liberado, tá tudo ok. Tá, e qual que é o certo e qual que é o errado? Não é o certo e o errado aqui. O nosso papel aqui na interpretação e no atendimento, no tratamento do nosso paciente, gente, não é errado e certo, não existe errado e certo. Nós só precisamos entender se tem alguma coisa que está adoecendo esse paciente. Se o fato dessa criança uma menina cresceu vendo o pai nu, eu já atendi pacientes que tiveram esses contatos, que não foi bom para ela. Por quê? Porque todo homem que ela vê, ela conseguia imaginar aquele homem nu. Então, quando ela se deparava com um homem, ela conseguia ver, imaginar aquele homem nu. Por quê? Porque ela teve na mente dela lá na infância, quando ela ainda não entendia, quando ela ainda não tinha um entendimento emocional para aquilo, para entender o que é aquilo, como que é aquilo. Então, ela não tinha uma estrutura emocional, uma maturidade para lidar com a nudez, né? Então, ela começou a ter isso, começou a imaginar tudo que é homem que ela via, ela imaginava esse homem pelado. E não é que ela tinha, mas essa mulher é uma puta, isso. Não é nada disso. É porque a imaginação dela, quando ela foi criança, ou seja, ela foi de alguma forma, é um tipo de molestação, é um tipo de abuso, né? Que ela teve na infância. Para os pais aquilo era normal e ela fez isso. E cresceu assim, só que isso fica muito na imaginação da pessoa. Então vai depender muito de cada questão, tá? Então é importante analisar, observar isso aqui. Bom, então o deslocamento é quando a pessoa faz um disfarce, ou seja, faz uma troca daquela imagem de alguma coisa que era por outra coisa que de repente é menos agressivo para ela. Dramatização é o conteúdo latente transformado em cenas visuais, simbólicas ou narrativas, como um teatro, tá?
Então, a dramatização é aquela pessoa que dramatiza e chora e conta assim, com aquela ênfase, com aquela coisa, ela está dramatizando ali toda aquela situação. Um desejo de liberdade pode se manifestar como um sonho de que a pessoa voa por cima de uma cidade, por cima de tudo. Por quê? Porque ela vai dar uma dramatizada naquilo. Ok? Então, é o ajuste, né? É o ajuste final e que nós vamos entender. E a quarta coisa é a elaboração secundária. O que é a elaboração secundária? É o ajuste. O ajuste final feito pela mente ao acordar para tornar o sonho mais coerente à narrativa que ela vai dar. Então, por exemplo, a elaboração secundária, a pessoa vai dar uma ajustada, ela vai dar uma organizada nesse sonho dela para poder contar. Então, exemplo, a mente encaixa elementos soltos do sonho para o que parece uma história real com começo, meio e fim. Então, ela pega um sonho que está todo bagunçado e dá uma organizada no sonho. E a gente chama isso de elaboração secundária, tá? E os exemplos práticos, né, para Freud, né? Aqui estou falando de Freud. Nós vamos dividir, isso aqui vai ficar muito grande essa aula, vamos dividir Freud, Lacan e vou tentar em outra aula ver se eu consigo dar Lacan e Jung juntos. Se não, vão ser 3 aulas, uma para cada teórico, porque vai ficar muito grande a aula, eu não vejo necessidade de muita falação, de muita coisa, eu sou muito prático, muito objetivo. Você quer saber mais coisa, vai lá para o livro. Por isso que é importante, interessante você ler o livro todo, várias vezes. Principalmente o livro de interpretação de sonhos, gente, é um livro que precisa estar na sua cabeceira. É um livro que você tem que ter na mesa. É um livro ultramente necessário. Na verdade, eu falo de pelo menos 3, 4 livros que são livros que você não pode deixar ele longe de você. Que sempre você vai precisar de alguma coisa que está neles. É a interpretação de sonhos, mal-estar da civilização, a psicologia das massas e Totem e Tabu. Esses 4 livros aqui são livros imprescindíveis, são livros que você não pode deixar de tê-los mesmo aqui, ó. Apesar que nós temos, tá? Todos eles têm, e todos esses livros também você vai ter no nosso curso, você vai ter esses livros comentados em PDF na plataforma. Você vai ter o livro, esses livros que eu estou te falando, você vai ter eles também lá em PDF na plataforma, tá? Mas você vai ter todos eles comentados por mim. Os comentários que eu fiz sobre esses livros também. Você vai ter os livros comentados. Eu estou fazendo ainda, né, vários livros de Freud, livros de Lacan, livros de Jung. Estou fazendo todos esses livros comentados, esse material comentado, a mente de Lacan, a mente de Jung. Nós vamos ter aulas extras com um assunto muito interessante sobre Jung mesmo, toda a filosofia de Jung, a psicologia analítica de Jung. Eu quero estar aprofundando isso aqui numa aula. Quero estar aprofundando também sobre Lacan numa aula. E vou estar aprofundando Melanie Klein numa outra aula. E também eu quero aprofundar um pouquinho outros 2 teóricos para mim são importantíssimos, que um é o Viktor Frankl, da logoterapia, que é aquele psiquiatra judeu que teve nos campos de concentração, que sobreviveu aos campos de concentração, que escreveu o livro Em Busca de Sentido. E já que eu vou esquecer o nome dele, William James do pragmatismo, também muito interessante, são teóricos que eu vou estar aqui passando para vocês. É extra, né? Não tem a ver com a psicanálise em si, mas nos dá um leque de opções, de observação, de percepção. Tá bom, gente? Então vamos aqui terminar o conteúdo daqui de Freud, da interpretação de sonho. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Sonhar com dente caindo. Conteúdo manifesto. Sonhei que meus dentes estavam caindo e fiquei muito assustado. Ok, esse é o manifesto. Nós já entendemos aqui. O que é manifesto? É o que a pessoa te conta. Vamos para o conteúdo latente possível. Ansiedade com envelhecimento ou perda de controle.
Medo de castração simbólica, frequentemente relacionado à masculinidade ou vaidade. Sensação de impotência frente a mudanças na vida. Então, são latentes, são conteúdos latentes que a gente vai observando a respeito do que é aquele sonho que a pessoa sonhou, cair nos dentes. Vamos para o segundo exemplo, sonhar que está nu em público. Esse é o conteúdo manifesto. Sonhei que estava pelado no meio da rua. E qual que é o conteúdo latente possível? O conteúdo latente é medo de exposição, vergonha, julgamento, desejo inconsciente de liberdade, de expressão, sem repressões sociais, tá? Conflitos com o superego, culpa moral ou sexual reprimida. Isso tudo vai levar a pessoa a ter esse tipo de sonho nessa área sexual. Então, vários sonhos que pode ter na área sexual por causa das repressões que a pessoa sofreu. Ok? Vamos para outro exemplo de sonho. Conteúdo manifesto. Sonhei que estava voando sobre montanhas. Ok, esse é o manifesto, é o que a pessoa contou. Então, manifesto é o que a pessoa lembrou do sonho. Latente é o que a pessoa não lembrou do sonho, é o que nós vamos entrar, né, como possíveis conteúdos latentes. E quando você vai entrando com esses conteúdos latentes, a pessoa vai se retomando e vai lembrando de mais detalhes do sonho. Então, isso é uma coisa interessante a gente analisar aqui, tá? Conteúdo latente possível. Desejo de se libertar de pressões, obrigações ou repressões. Fantasia de superioridade, o poder, que é o ego inflado, né? A compensação inconsciente por sentimentos de limitação ou fracasso. Então, podem ser outros conteúdos latentes possíveis para esse tipo de sonho. Ok? Exemplo 4. Sonhar com alguém falecido. Qual que é o conteúdo do manifesto? A gente acontece muito isso, né? Então, sonhei com meu pai falecido, ele me chamava para sair com ele. Deste conteúdo manifesto, qual seria o conteúdo latente? Então, vamos lá para o conteúdo latente. Elaboração do luto ainda em curso, ou seja, a pessoa ainda não elaborou 100% o luto da morte do pai. Culpa reprimida ou necessidade de reconciliação emocional, porque de repente era um pai ausente, era um pai que ou um filho rebelde, né, que teve uma dificuldade de relacionamento com o pai, ele vai ficar repetindo isso, né, até que seja resolvido. O pai pode representar uma figura interna, autoridade, proteção, culpa. Então está relacionado ao relacionamento que essa pessoa teve com o pai. Isso pode ser com a mãe, com a tia, com a avó, com o professor, com alguma pessoa que exerceu autoridade sobre ela. Então, enfim, o sonho, gente, não é coisa rígida. O sonho, ele te dá um leque de coisas para que você possa estar olhando e interpretando essa questão, tá bom? Bom, quinto, o método de Freud da associação livre, né? Freud utilizava o método de associação livre para acessar o conteúdo latente. Então, o que é o livre? É a pessoa contar, sem ninguém interromper. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer no nosso consultório. É deixar o paciente contar sem interrupções, sem que haja interrupções. Então ele precisa contar, ele precisa pôr para fora aquilo, porque isso é o conteúdo que nós vamos buscando para chegar no latente, tá? Então ele pedia ao paciente que dissesse tudo que viesse na mente ao pensar nos elementos do sonho sem censura. A partir disso, o analista buscava informações, ligações simbólicas com os desejos inconscientes. Aqui é a chave da questão da interpretação do sonho, e juntando com a associação livre, é que a gente vai buscando todas essas ligações simbólicas. Tudo é simbólico, gente. Tudo é simbólico. Não existe nada literal em nada, por mais que a gente tenta literalizar. Tudo é simbólico e inconsciente, na maioria dos casos, tá? Principalmente os desejos inconscientes. Exemplo, o paciente sonha com um cavalo desgovernado. Ao associar livremente, lembra do seu pai sendo violento. E qual que é a interpretação? O cavalo representa o medo da figura paterna e a falta de controle emocional. Então é aqui que a gente entra buscando tudo isso. Então, quanto mais a pessoa fala, quanto mais ela conta, por mais que ela repita, por mais que ela fale, talvez não interessa pra gente muito o que ela vai falar, mas dentro do que ela vai falar, nós vamos encontrar aquilo que realmente nós precisamos como elemento para trabalhar isso na pessoa. Censura onírica. O conteúdo latente, geralmente, é inacessível para o consciente.
sexual, agressivo, proibido. Por isso, a censura psíquica disfarça o desejo através dos mecanismos do sonho. O símbolo protege o ego do conteúdo perturbador. Tá? Então, existe a censura onírica. Por exemplo, tem uma psicanalista famosa, uma professora de psicanálise, que ela atendeu um paciente e o paciente tinha sonhado com era uma antiga, né? Não sei se vocês lembram do Zulu, que era como é que fala? Um modelo, né? Um modelo, artista, tal. E ele sonhou com esse cara nu, né? E que o cara se transformava em demônio, se transformava em um diabo, em um demônio. Esse homem nu se transformava num demônio. E ela foi pesquisar ali, né, na conversa com o paciente, e ela percebeu que esse paciente tinha desejos homossexuais. Esse paciente tinha desejos homossexuais, mas por causa da censura onírica, ou seja, a censura psíquica que ele tinha com o simbolismo daquilo que era o desejo reprimido dele, e que muitas vezes para aquela pessoa, e aquilo se transformou em um demônio, ou seja, o homem nu não pode, mas o demônio, o meu ego aceitou como demônio aquilo. O ego do paciente aceitou como demônio aquilo que para ele e para psicanalista, ou seja, para quem estava analisando o caso dele, já tinha entendido que aquilo era uma censura onírica, onde ele não aceitava, ou seja, o ego dele, a consciência, a parte consciente dele não aceitava um fato que estava latente, inconsciente nele, que era o desejo de ter relações homossexuais, mas que por acaso ele não podia, porque a religião proibia, ou a cultura familiar dele, ou alguma coisa ali estava reprimindo. E aquele desejo dele estava tão reprimido, chegou a um ponto de sonhar, porque é o que Freud fala. O inconsciente é uma voz sutil que, se não for ouvida, né, ela vai ser ouvida de algum jeito. Né? Vai ser ouvida. Uma voz você não pode ouvir, mas de algum jeito ela vai se manifestar. Então, quando vai chegar ao ponto de manifestar, existe a questão do latente. Então, a gente sempre tem que ficar observando o latente, gente. Porque o conteúdo manifesto nem sempre é o que está latente, porque vai ter aqui a censura onírica. E quando tiver a censura onírica, justamente aquilo vai estar bem complicado. Bom, sonhos como guardiões do sono. Freud considerava os sonhos como uma forma de preservar o sono, realizando simbolicamente um desejo inconsciente para que o sujeito não precise acordar e enfrentá-lo conscientemente, tá? Então, olha só, como guardião do sono. A pessoa está com sede durante a noite, sonha que está bebendo água. A satisfação simbólica continua dormindo. Ok? Então, essa é uma das questões. Tem pessoas que sonham urinando, tem pessoas que sonham tendo relação sexual, e aí tem a poluição noturna que ali ejacula ali durante a noite e tal. E o sonho não foi paralisado. Por quê? Porque é o guardião do sono. Então, no sonho, de repente, essa pessoa está reprimida de alguma coisa, mas no sonho deu tudo certo para ela. Então, Freud interpreta desta forma, essa interpretação de Freud. Na nossa próxima aula aqui, dando sequência à interpretação do sonho, nós vamos falar como é que Jung interpreta os sonhos, tá? A forma que ele olha para a interpretação de sonho, porque é um pouquinho diferente de Freud, mas não é diferente no sentido de falar quem é melhor esse, melhor aquele. Não. São olhares com amplitudes diferentes, são muito importantes para o nosso entendimento. A gente precisa expandir as nossas percepções, vendo mais pessoas com olhares diferentes. Isso é muito importante, muito interessante. Tá bom, gente? Então fica aqui a nossa aula de interpretação de sonho. Começamos com Freud e depois nós vamos dar sequência aí com Jung e também com Lacan, ok? Um beijo, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.